Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para nossos vídeos sobre gerência de projetos e ainda dando continuidade sobre a parte de planejando o projeto. A parte de planejando o projeto, como eu falei no primeiro vídeo, ele é dividido em quatro partes, onde eu vou abordar em cada vídeo uma ou duas dessas partes, sendo que elas são 20 e poucas partes no total. Ok? No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o nosso segundo, na verdade, quarto ponto, né? Porque o primeiro e segundo ponto era identificar as partes interessadas e criar o termo de abertura do projeto, que está no vídeo Como Iniciar um Projeto. Depois nós temos a parte de planejamento, que já faz parte da nossa terceira e quarta as partes, né? Que é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, é onde nós criamos esse plano. No vídeo que tem aí no canal, na playlist, eu mostro alguns modelos de planos de gerenciamento de projeto e faço alguns comentários para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como planejar o gerenciamento das partes interessadas. Então, se tu quer saber mais, continua aí no canal. Como eu estava dizendo, o nosso quarto ponto, que faz parte desse vídeo, é como planejar o gerenciamento das partes interessadas. E a primeira pergunta que vocês podem fazer é como analisar o envolvimento e as relações entre as partes interessadas. Lembrando, pessoal, eu sigo para as minhas aulas desde 2015 o livro do Fábio Cruz, o qual tem o título Scrum e PMBOK, Unidos no Gerenciamento de Projetos, ok? É um livro muito bom que traz toda essa ênfase de utilizar metodologia ágil, que é o Scrum, né? Mas atrelado ao PMBOK, que o PMBOK nos auxilia em toda a parte de gerenciamento, mas para projetos médios e grandes e tendo toda essa documentação atrelada. Então, nos vídeos, como eu disse lá no primeiro vídeo, que é como iniciar um projeto, eu vou tentar explicar um pouco para vocês como que se dá todo esse gerenciamento no decorrer e utilizando o Scrum. Inclusive, aí na playlist tem um vídeo que é como utilizar o Scrum no Trello. É uma metodologia que eu montei lá sem utilizar plugin, sem utilizar nada, mas é bem prática para vocês. Mas voltando aqui, ó. Então eu estava falando que é como analisar o envolvimento e as relações entre as partes interessadas. Na fase inicial do planejamento, como temos lá do livro do Fábio Cruz, é importante ter em mente como será feito esse gerenciamento, ou seja, quem são as nossas partes interessadas? São os que nós falamos, os nossos stakeholders. E como eles são relacionados aos trabalhos, desde a parte de análise de envolvimento, tá? Dos stakeholders no projeto, e como que eles são tratados neste envolvimento. Esse processo de planejar o gerenciamento das partes interessadas, ele é sempre responsável pelo desenvolvimento apropriado das estratégias das quais nós fazemos uso para gerenciar efetivamente e envolver as nossas partes interessadas. Porque não sei se vocês lembram, nas metodologias ágeis, a gente deve manter perto as nossas partes interessadas, ou seja, os nossos stakeholders, para o projeto poder fluir melhor. Sempre ter aquela comunicação muito presente para corrigir esses erros que podem ocorrer no desenvolvimento do projeto. Então, assim, ó, esse envolvimento das partes interessadas, ela se dá por todo o ciclo de vida do projeto. E também com base nas análises de suas necessidades, seus interesses, os impactos em potencial no sucesso do projeto. E para isso nós temos, como sempre, que está separado desse material, nós temos entradas, nós temos ferramentas e técnicas e temos saídas, que são documentos. Mas aqui eu vou fazer uma ressalva a um ponto aqui. A gente deve lembrar que um ponto-chave para tirar proveito desse processo é a produção de um plano sempre claro, com a intenção e interação com os stakeholders. Mas lembrando, quem são nossos stakeholders? Tá? Stakeholders são os envolvidos no projeto, é o nosso cliente e as partes interessadas além do cliente, que dependendo se vão fazer parte ou não da conversa com vocês. Mas assim, ó, esse ponto é bem importante porque o gerenciamento dos stakeholders, ele é mais do que melhorar apenas a comunicação com o stakeholder, né? Ele requer também a parte do gerenciamento com o time do projeto.
Então, gerenciar os stakeholders, os envolvidos, é criar e manter um relacionamento entre o time do projeto e os stakeholders, sempre com o propósito de satisfazer as suas necessidades, né? E os requisitos dentro do limite do projeto, como eu falei anteriormente. Então, assim, ó, a parte de gerenciar as partes interessadas, nós temos sempre as nossas entradas. Então, o que são as nossas entradas aqui? É o plano de gerenciamento do projeto, o qual nós conversamos no vídeo anterior. Ele é obtido no desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Então, a gente vai pegar esse mesmo documento e vamos acrescentar essas partes. Então, assim, ó, no vídeo anterior, quando eu falei de cada um dos pontos do plano de gerenciamento do projeto, são essas partes que nós também vamos ver mais aprofundadas, né? Então, assim, ó, esse documento, que é o plano de gerenciamento, ele pode ser modificado no decorrer de todo o projeto. Ele não é um documento que é criado e jogado de lado. Então, ele deve e pode ser modificado no decorrer do projeto, de acordo com as necessidades e as mudanças que ocorrerem. É claro. E de entrada, nós também necessitamos aqui, ó, que era o nosso segundo ponto lá, que é a identificação das partes interessadas, que é obtido no processo de identificar as próprias partes, né? E aí nós temos também a questão dos fatores ambientais da empresa, ativos e processos organizacionais, onde os fatores ambientais da empresa a gente fala nos todos os fatores da empresa que podem afetar este processo, porque o gerenciamento das partes interessadas deve se adaptar ao ambiente do projeto e da sua organização, né? Referente aos ativos dos processos organizacionais, a gente fala que todos os ativos dos processos organizacionais, eles podem ser usados como entrada para processos, sendo que uma atenção especial deve ser dada ao banco de lições aprendidas. É aquilo que eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos. Por que nós devemos manter um histórico de tudo que é feito? Principalmente por causa disso aqui, ó. Para nós analisarmos o que já foi feito anteriormente e aprender. Então, são nossas lições aprendidas. E também a questão das informações históricas, porque fornece informações sobre os gerenciamentos anteriores às partes interessadas. Então, como que nós conduzimos anteriormente esse gerenciamento das partes interessadas, a comunicação com as partes interessadas? Tudo isso a gente tem que olhar no nosso histórico. E aí entra sempre nossas ferramentas e técnicas que nós fazemos uso. Então, aqui são os documentos de entrada, que é o plano de gerenciamento e identificação das partes interessadas, que fazem parte dos fatores ambientais e os ativos. Depois nós vamos sempre para nossas ferramentas. E aí nós sempre entra aquela questão, que nós podemos ter reunião... Deixa eu clicar aqui de novo. Nós podemos ter reuniões, opinião especializada, técnicas analíticas, tá? Então, opinião especializada é sempre bem importante, que o principal objetivo dela é conseguir uma opinião, verdade, conseguir não, né? Ter uma opinião especializada de um determinado nível de compromisso ou envolvimento para a requerida etapa do projeto, ou seja, para cada stakeholder, né? E as reuniões são aquelas reuniões que nós devemos conduzir sempre rapidamente e também tentando entender e modificando esse nosso plano de gerenciamento das partes interessadas. Já a técnica analítica, essa técnica era utilizada para definir os níveis de envolvimento das partes interessadas, que podem ser desconhecedor do projeto e de seus impactos, tá? Quem faz parte das partes interessadas, mas não tem nenhum conhecimento sobre o projeto, o impacto desse projeto. A questão dos resistentes a mudanças, sendo ciente do projeto e seus impactos, ok? Depois o neutro, quando é sendo ciente do projeto e não sendo resistente nem apoiador. E nós temos o apoiador, quando ele está ciente do projeto, seus impactos e efetua o apoio das mudanças, e o principal, sendo ciente do projeto, dos seus impactos e ativamente engajado para garantir que o projeto atinja o seu sucesso, tá? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Então, sempre leva essas questões em consideração. E aí, com isso, nós vamos gerar as nossas saídas, tá, pessoal? Então, assim, o que são nossas saídas? É o próprio plano de gerenciamento das partes interessadas modificado. Então, naquele documento, qual nós criamos na etapa anterior, nós vamos colocar
toda essa parte e vamos colocar, ó, desejos e atuais níveis de desenvolvimento dos participantes, ou seja, os nossos stakeholders, escopo e impacto das mudanças para esses nossos stakeholders, a questão do interrelacionamento entre eles, os requisitos para a comunicação dos stakeholders em cada etapa do projeto, informações que são distribuídas para os stakeholders, incluindo linguagem, formato, conteúdo e nível de detalhe. Razão pela distribuição das informações e impacto esperado do envolvimento de stakeholders e, por fim, método de atualização e refinamento do planejamento, do plano de gerenciamento das partes interessadas, com uma forma de progresso e desenvolvimento. Então, esses documentos vão ser atualizados, que é o plano de gerenciamento do projeto, como eu falei, contendo todas as partes que podem ser modificadas ou não, o nosso cronograma do projeto e identificação dos stakeholders. Será que nós identificamos corretamente ou não os nossos stakeholders? E lembrando que os stakeholders, eles são fundamentais para o projeto, principalmente nas nossas metodologias ágeis. Pessoal, quando eu falo fundamentalmente, não quer dizer que é só em metodologias ágeis, tá? Em todo tipo de metodologia, todo tipo de modelo, o cliente e os stakeholders são fundamentais, tá? Mas lembrando que nas metodologias ágeis, eles devem estar muito perto de quem desenvolve, ou seja, do time, né? Porque é o time que faz o desenvolvimento. O nosso Scrum Master, no Scrum, né? Que é o nosso gerente de projetos, ele apenas conduz o processo, ele auxilia nessa comunicação entre os stakeholders e o nosso time. Porque para quem que nós estamos desenvolvendo o produto? É para os nosso stakeholder, né? Que é o nosso cliente. Então, cada um desses pontos é relevante. E agora, só para fechar esse vídeo, a gente lembra, né? Que além da fase inicial que nós temos, a gente deve identificar os nossos stakeholders, daí nós temos nossas entradas, que é nosso plano de gerenciamento, identificação das partes interessadas, que nós fizemos lá na primeira etapa. Depois nós temos nossos fatores ambientais, que podem influenciar ou não, e nossos ativos e processos organizacionais. E aí nós entramos com ferramentas, que nós temos a opinião especializada, reuniões, técnica analítica, e fazemos o fechamento com as saídas. Ou seja, que é o plano de gerenciamento das partes interessadas, que pode ser um documento ou simplesmente modificação do plano de gerenciamento do projeto, tá? Então, nós normalmente modificamos esse plano daqui, tá? Então, lá a gente faz a modificação desse plano e acrescenta tudo que não foi acrescentado na parte inicial. Espero que vocês tenham entendido mais uma dessas partes, que é bem interessante. E é uma parte que depende do desenvolvimento do projeto também, porque sem identificação dos stakeholders, como nós vamos saber qual que é o impacto do próprio projeto sobre o stakeholder? O que o stakeholder pede, como que ele impacta no projeto. Então, são sempre pontos que devem ser considerados e sempre bem difundidos, né? Devem ser enviados para saber o que cada stakeholder faz dentro do projeto. Faz não, né? Qual que é a importância dele e o impacto que sofre sobre ele de cada modificação e de cada decisão que é tomada no nosso projeto. Então, pessoal, para quem ainda não conhece o canal, aproveita aí, se inscreve no canal, dá um curtir nesse vídeo. Para quem tiver dúvidas sobre algum desses materiais, por favor, coloca aí nos comentários. Sempre que eu puder, eu vou lá e respondo aos comentários de vocês. E, se tu quer saber mais, continua aí ligado nos vídeos do canal. Abraço e até mais!